Amém. Glória a Deus. Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Hoje estarei dando continuidade e finalizando o tema que foi pregado nos últimos domingos, que é intimidade e paixão. O tema da palavra de hoje é apaixonado no nosso chamado. Gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Vamos ler do verso 1 ao verso 3. Gênesis 12, verso 1 ao 3. Amém? Diz assim: O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, foca nisso, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Deus Pai, Deus querido, obrigado, Pai, por mais um dia em Tua presença, mais um dia, Pai, debaixo do Teu poder e da Tua autoridade, Pai. Nós estamos aqui porque reconhecemos que Tu és o Senhor de todas as coisas, porque nós reconhecemos que Tu és o Deus poderoso, Tu és aquele que criou todas as coisas, que criou céus e terra e o universo, Pai. Nós estamos aqui, Pai, porque Te amamos, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. Por isso nós viemos aqui, Pai, Te adorar, Pai, e engrandecer o Teu nome, Pai. E através da comunhão dos santos, Pai, adorar a Ti, Pai, e glorificar Teu nome para todo sempre, Pai. Em nome de Jesus, Pai, faça-se presente neste lugar, Pai, e abra o nosso coração para ouvir a Sua doce palavra, Pai, para que nós possamos nos mover cada vez mais para o caminho que o Senhor quer nos levar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus é bom demais, irmãos. Deus é bom. Eu sempre gosto de começar uma palavra orando, até para tirar um pouco o nervosismo. Eu pensava que quanto mais vezes eu subisse aqui, menos nervoso eu ia ficar, mas eu confesso que é o contrário. Eu acho que cada vez a gente entende mais o peso da responsabilidade de trazer a palavra de Deus, a responsabilidade de falar das coisas celestiais. Então, o tema de hoje é apaixonado no nosso chamado. O que é estar apaixonado? É a primeira dúvida que eu trago em relação a isso. O que é estar apaixonado? E o interessante é que o tema é apaixonado no nosso chamado e não pelo nosso chamado. Então, nós vamos falar sobre estar apaixonado por alguém, que é Jesus Cristo. E essa paixão por Jesus Cristo é o que nos move no nosso chamado. Eu não vou falar aqui sobre estar apaixonado pelo chamado em si, estar apaixonado pelo chamado. É muito quase que não sai. Então, eu não vou falar sobre estar apaixonado pelo chamado em si. Você pode estar apaixonado pelo chamado. Isso é bom. Mas eu quero falar sobre estar apaixonado por Jesus. Estar apaixonado por Cristo. E essa paixão e esse amor que eu sinto por Jesus, que eu sinto por Deus, é o que vai me mover no meu chamado. Amém? Então, eu te pergunto, o que é chamado? E, às vezes, a gente coloca assim algo muito místico, né? Chamado, o que é o chamado? E o chamado nada mais é do que ter sido literalmente chamado para alguma coisa. Deus te chamou. E a gente normalmente coloca o artigo "o", antecedendo a palavra chamado, para enfatizar que é algo específico e que foi dado por Deus. Mas, por exemplo, se eu for chamado por alguém para ir lavar as louças, é um chamado que eu recebi para ele ir lavar as louças. Mas ele não é o chamado, porque é um chamado qualquer. Posso ser chamado para ir limpar alguma coisa, para lavar o carro, o que for. Fui chamado para fazer isso, mas não é o chamado. Então a gente coloca esse "o" antes, esse artigo "o", para definir bem que a gente está falando de um chamado importante, algo que foi dado por Deus, algo que foi entregue para mim por Deus. Então,
Então, o chamado nada mais é do que ser chamado, ser convocado para fazer alguma coisa. Lá em Efésios, no capítulo 4, do verso 5 ao 8 e depois do 11 ao 13, diz o seguinte: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Lendo Efésios, a primeira coisa que nós podemos entender é que quem chama é Deus, quem convoca é Deus. E Ele convoca cada um conforme a sua vontade, conforme o que Ele quer para aquela pessoa. Então, Deus te chama para alguma coisa. Deus te convoca para alguma coisa. E por que Deus te chama? O chamado, ele é o seguinte: Deus tem um plano, Ele tem um objetivo, algo para se cumprir. E Ele escolhe cumprir isso, fazer isso, através da sua vida. Então, quando você é chamado, quando você tem um chamado, você está sendo convocado a ser participante do plano de Cristo, do plano de Deus. Então, Deus está te convocando para fazer parte de um plano que Ele tem, um objetivo que Ele tem. E é interessante isso, porque você ter um chamado não faz você melhor que a outra pessoa. Até porque, muitas vezes, o chamado, o foco principal dele está em outras pessoas e não em você. Você é a ferramenta que Deus está usando para fazer isso. E a gente tem que estar atento à voz de Deus e atento ao que Ele está te chamando, porque o reino de Deus não vai parar porque você não está ouvindo a voz de Deus. O reino de Deus não vai parar porque você não ouviu o chamado de Deus. Se você não ouviu, você se negar a fazer, Deus vai levantar outra pessoa. E o chamado que uma vez era seu vai passar a ser de outra pessoa. Porque é um objetivo de Deus. Deus tem um foco, Deus tem um objetivo. E você é ferramenta desse objetivo. Mas, quão poderoso e quão glorioso é poder fazer parte dos planos de Deus. Por mais que você não seja o alvo final, quão bom é estar nos planos de Deus, participando da expansão do reino de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é muito poderoso. Eu sei que eu quero estar no centro da vontade de Deus todos os dias da minha vida, até que Ele venha ou até que Ele me leve. Então, Deus tem um plano, Deus tem um objetivo, e Ele te convoca para ser a ferramenta de cumprimento desse plano e desse objetivo. Quando nós lemos Gênesis, eu pedi para você enfatizar na parte que Deus fala para Abraão: seja uma bênção. Por que eu pedi para você prestar atenção nisso? Porque essa é uma das partes principais do chamado. Quando você é convocado, você está sendo convocado para ser bênção, para abençoar. Então, Deus te convoca tendo um foco em outras pessoas, abençoar. Pode ser que o foco seja evangelístico, ou seja, você vai lá pregar o evangelho para que as pessoas conheçam o Cristo da cruz, para que elas aceitem Jesus e encontrem assim a salvação. Você também pode ser bênção na sua comunidade de fé, no corpo de Cristo, cuidando do seu irmão. Às vezes você já passou por algo
que essa pessoa está passando agora. Então você é bênção porque você pode confortar o coração, você pode apresentar para ela o que Deus já falou para você durante aquele período. Você pode ser convocado no seu trabalho, ser bênção no seu trabalho. Às vezes você é a única coisa no dia da pessoa que vai trazer refrigério à alma. No ambiente de trabalho, às vezes na escola, na faculdade, onde quer que você for, Deus vai te chamar para ser bênção, para abençoar as pessoas. Então que nós estejamos atentos à voz do Espírito, para que nós possamos ser bênção na vida das pessoas. Então Deus pode te chamar, e a gente tem que pensar que Deus pode me convocar para eu fazer alguma coisa aqui dentro das 4 paredes da igreja. Mas nós temos que estar atentos à voz do Espírito, porque Ele também pode nos chamar para fora, como Ele também pode nos chamar para mais de uma coisa. Às vezes aqui dentro, Deus tem um objetivo contigo. Às vezes é o ensino da palavra, às vezes é a ministração do louvor, às vezes é o coral, às vezes é como o pastor Arley, que agora está estudando e se capacitando para cuidar das famílias atípicas, famílias que têm criança com deficiência. E Deus pode te chamar para todas essas coisas, para você fazer isso aqui dentro. Mas Ele pode lá fora te chamar para uma coisa completamente diferente. Fora das 4 paredes, Ele pode querer que você faça algo completamente diferente. Às vezes, enquanto aqui dentro você está atento, você que é um diácono, que serve a ceia, que colhe as ofertas, que está na porta, que está no estacionamento, abençoando a sua comunidade de fé aqui dentro. Mas lá fora, às vezes, Deus te chamou para ser um grande evangelista, para levar o evangelho para as nações. Então, a gente precisa estar atento ao que Deus está nos chamando. Nós temos que estar bem sensíveis à voz do Espírito, porque nem sempre Deus vai nos chamar para aquilo que a gente achava que Ele ia chamar. E é interessante que o chamado normalmente ele é formado pelo o que, quando e onde. Então, primeira parte do chamado é você saber o quê. Para que Deus me chamou? O que Ele me chamou para fazer? Qual é o objetivo dEle através da minha vida? Mas, você saber para o que Deus te chamou, sem saber onde e quando, é um pouquinho complicado. Porque, por exemplo, se você foi chamado para o ensino da palavra, pode ser que Deus Deus te chamou para o ensino da palavra. Mas onde? É em cima do púlpito? É na EBD? É numa escola de teologia? É ensinando em outra nação para pessoas que ainda não tiveram contato com o Evangelho? É ali no seu convívio social, para os seus amigos? Onde? E a pergunta também, e quando? Quando Deus te chamou? Porque a gente tem que estar alinhado com o tempo de Deus. Por exemplo, se você entende que Deus te chamou para ser pastor, existe uma caminhada para você se tornar um pastor. Se você for pegar uma igreja mais tradicional, como a igreja batista, você não vira pastor sem ter feito teologia. Ou seja, são pelo menos 5 anos para você virar pastor, no mínimo. Então a gente tem que entender também o tempo de Deus para que a gente cumpra aquele chamado. Então para quando Deus te chamou? E como eu já repeti algumas vezes, nós precisamos estar atento à voz de Deus. Estar atento ao que Deus está falando para a gente. De uns tempos para cá, eu tenho orado a Deus para ser mais sensível à voz do Espírito Santo. E aí eu tenho um testemunho meio negativo, um testemunho, alguns falam, né? Que eu pedi para Deus para Ele, assim, eu queria ser mais sensível à voz dEle. E mais sensível mesmo, assim, às vezes a gente acredita que Deus só vai falar com a gente coisas grandiosas, e às vezes o contrário também, a gente quer que Deus, tudo Deus tem que falar. Até o tênis que eu vou escolher, Deus tem que falar.
Mas, às vezes, Deus influencia nas coisas pequenas, às vezes não. É Ele que decide quando vai falar. E, após começar a fazer essa oração, acho que no mês de julho, teve algumas situações que Deus falou comigo assim claramente, tipo, cara, não faz isso não. E eu dei uma ignorada. E, meu amigo, eu me dei mal. E, para dar um exemplo, essa foi muito simples. Eu fui levar meu terno para lavar, e dependendo do terno, você não pode molhar ele, né, que ele pode encolher. E eu fui numa lavanderia. Na hora que eu cheguei lá, eu já senti meio, tipo, não é melhor você não deixar seu terno aí, não. Mas eu falei, vou deixar e tal. Aí eu perguntei para o cara, não, mas vocês lavam a seco aqui, né? Ele, não, lava, beleza. Eu, não, então lava a seco, porque esse terno não pode molhar. Beleza. Só que eu falei isso para ele e eu estava sentindo, eles vão enfiar seu terno na água. E aí eu falei, não, aí você fica meio sem graça, né, de falar para a pessoa, não vou deixar, não. Aí eu deixei, e eu fiquei os 3 dias incomodado. Eu falei, eles enfiaram meu terno na água, eu tenho certeza. Quando eu cheguei lá, moça, você enfiou meu terno na água? Ela, enfiar, que a gente só lava assim. Eu, meu Deus, moça, como assim, esse terno não pode molhar? Ela, mas aqui a gente só lava assim. Eu já fiquei preocupado. Falei, pô, estragou meu terno. Fui lá na loja que eu comprei, que eu ia ajustar, né, de novo. Aí a moça, não, você deu sorte que não encolheu. Mas se eu tivesse ouvido, eu não teria passado por isso. Além disso, entupiram de amaciante. Eu tenho alergia a perfume. Então, foi complicado. E teve outra situação também, foi financeira. Assim, eu senti Deus incomodando para eu não tomar aquela decisão. E mesmo assim eu tomei. E tomei um prejuízozinho aí, viu, de dinheiro. Ainda bem que quem dá o meu sustento é Jesus, que se dependesse só de mim... Mas nós precisamos estar atentos à voz de Deus. No Velho Testamento, a gente vai ver Deus se revelando de 2 formas, principalmente. Uma é que Deus, tomando uma certa forma, como ele fala com Moisés, quando ele aparece na sarça ardente, e através dos profetas, né, trazendo sonhos e visões. E no Novo Testamento, a gente vê Deus falando através, majoritariamente, de Jesus, né? Então, principalmente por meio de Jesus, né? Assim, é onde termina a revelação de Deus, né? Vamos dizer assim, o Deus que nós conhecemos. E nós temos também o Espírito Santo. Então, Deus começa a falar através do Espírito Santo. E essa é uma grande vantagem que nós temos em relação à antiga aliança, porque o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Então, ele fala contigo. Ele te conduz, ele traz clareza às coisas. Então, se a gente for ficar atento à voz do Espírito que está em nós, nós vamos encontrar as respostas do Espírito Santo para nós. Lá em Romanos 8, no capítulo 8, né? Verso 6, diz, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Lá no verso 9 diz, vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Posteriormente, a partir do verso 16, se não me engano, vai até o 18, ele fala que nós somos filhos de Deus, e que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito essa paternidade. Então, aqui em Romanos, fica bem claro que nós temos o próprio Deus habitando em nós e falando conosco. Ele pode nos conduzir. Aqui fala que se você vive pelo Espírito, é Ele quem nos conduz. Aí, às vezes, você pergunta, cara, é engraçado porque eu já aceitei a Jesus há muito tempo e mesmo assim eu continuo tendo umas decisões assim que às vezes não estão ligadas com Deus. Mas a questão é que a Bíblia também fala que carne e espírito militam. Então, por mais que você tenha um espírito aí, você tem que estar o tempo todo fortalecendo o espírito, não fortalecendo a carne, porque eles estão militando. Então, se você fortalece a carne, no momento que você deveria ouvir o espírito,
A carne está ali, ela está falando, o Espírito está te falando também. Aí você vai lá e dá ouvido para a carne. E caminha por um caminho que não foi Jesus que escolheu para você, que não foi o Espírito que escolheu para você. Então, nós temos que aproveitar, usufruir dessa voz interna que o Espírito nos dá. Às vezes, eu confesso que tem vezes que eu oro para Jesus, eu falo, Senhor, confesso que dessa vez eu precisava, assim, realmente você mandava alguém assim para dar aquela profetizada, que eu estou muito em dúvida. E às vezes a gente quer isso, tipo assim, nossa, eu preciso que alguém venha aqui e me fale que eu não sei. Mas nós deveríamos querer muito mais ouvir o Espírito Santo diretamente. Porque esse é um privilégio que nós temos. E você vai ver no Velho Testamento algumas figuras bíblicas falando que o privilégio que nós teríamos na nova aliança, porque o Espírito já estaria em nós. Nós não precisamos de um intermediário, de um sacerdote para chegar até Jesus. Nós chegamos diretamente. Então, nós vamos usufruir disso. Bora aproveitar dessa maravilha que Deus nos entregou. Então, focando no chamado. Existe também um processo para o chamado. Porque às vezes você foi chamado para algo que é muito específico. Às vezes é algo que requer estudo, que requer dedicação. Não é algo que dá para você começar da noite para o dia. Às vezes dá. Tem coisa que Deus te chama que já está dentro das suas capacitações, dentro dos seus talentos. Então é simplesmente você começar. Mas às vezes Deus te chama para algo que você, às vezes, você até pergunta se Deus tem certeza do que Ele está chamando. Porque às vezes parece que não faz sentido. Não faz sentido contigo. Tipo, eu não tenho talento, eu nem sequer gosto disso. E Deus está me chamando para isso. Então existe um processo para você chegar lá. E uma coisa que é muito interessante é o seguinte: não seja apegado ao chamado. No sentido do seguinte: o chamado de hoje pode não ser o chamado de amanhã. Às vezes Deus te chamou para algo hoje e você começa a cumprir. E você cumpre o objetivo de Deus naquilo. E aí Deus te chama para outra coisa, para fazer outra coisa. Às vezes a gente fala assim, não, na música isso é muito normal, né? Não, Deus me chamou para ser músico e é isso. E a pessoa passa a vida inteira só nisso. Mas eu conheço assim vários exemplos de pessoas que Deus chamou a princípio para a música e depois Deus decidiu que queria levar aquela pessoa para ser um pastor local. Eu não sei quantos conhecem a banda Oficinas G3, mas se eu não me engano, 2 ou 3 dos vocalistas que já teve, hoje eles são pastores. Então, às vezes não parece fazer muito sentido. Tipo, eu estou numa banda grande, conhecida no Brasil inteiro, parece que isso é o chamado que eu vou ficar o resto da vida. Aí, do nada, Deus fala, então, deixa a banda, deixa a música, que agora você vai ser pastor local de uma igreja. Então, o próprio pastor Sérgio, para quem não sabe, é um ótimo cantor, toca violão muito bem. Ouvi dizer que tocava guitarra por aí, nunca vi ele tocando. Desde que eu cheguei aqui, nunca vi ele tocando guitarra. E Deus chamou ele para ser pastor da nossa igreja. Hoje você não vê o pastor Sérgio ministrando louvor na nossa igreja. Quando eu cheguei aqui, ele ministrava. Ele era líder do ministério de louvor. Então, às vezes, a gente tem que estar atento que Deus chama a gente para uma coisa. A gente cumpre o propósito daquilo que Deus nos chamou. E aí você tem 2 opções. Ou Deus te leva ou te dá um novo propósito. Aí você escolhe. Brincadeira, quem escolhe é Deus. Mas Deus dá outro chamado para a gente. Então, não vamos ser apegados ao chamado, porque Deus pode estar agora te chamando para outra coisa, para fazer outra coisa. É interessante também a gente estar atento ao seguinte: se você ainda não sabe para o que Deus te chamou, não seja inerte no reino de Deus. Não fique parado. Às vezes é muito comum a gente ficar parado, de braços cruzados e questionando a Deus. Deus, para que você me chamou? E fica lá, parado, não faz nada. E você vem para a igreja, senta na cadeira e nada. E esperando Deus responder. Mas às vezes o que Deus está esperando é você dar um primeiro passo. É você largar a inércia, né? Deixar de ficar parado.
E é engraçado porque às vezes você começa a fazer algo, você nem acha que aquilo é seu chamado. Você começa a fazer algo. Às vezes você se descobre naquilo, e às vezes, sem perceber, você é conduzido para o caminho. E eu tenho um testemunho pessoal disso, porque nos últimos 2 anos eu me senti bem, tipo assim, caraca, desculpa, gente. É... Nossa, tipo, eu não sei para onde eu tô indo, tipo, eu tô, tipo assim, eu já recebi, já sei mais ou menos para onde Deus quer me levar, mas parece que as coisas não estão fluindo, não está indo para lugar nenhum, e às vezes parece até que Deus nos esqueceu. E aí eu fui e entrei praticamente num sabático, assim, falei, vou ficar na minha, vou esperar Deus responder. E eu fiquei, eu acho que o ano passado praticamente inteiro sem fazer nada relacionado ao reino de Deus. E aí, quando foi chegando assim mais para o final do ano, eu falei, quer saber? Deus não chamou a gente para ficar parado, para ficar inerte. E existem algumas coisas que que Deus nos chama que é geral. E uma delas é o serviço. Deus chamou todo mundo para servir. O serviço é um chamado para todos. E eu falei, quer saber? Eu vou voltar a servir na igreja, voltar a servir na minha igreja local. E vai ser isso. Aí eu mandei mensagem para a Lianete no final do ano passado. Falei, Lianete, quero voltar para o Ministério de Louvor, mas estou voltando para servir. O que precisar aí, conta comigo. A única coisa que eu estou na minha mente é servir o corpo de Cristo, mais nada. Então eu voltei assim, não estava pensando em mais nada, não estava pensando em se Deus que me queria alguma liderança, queria que eu voltasse para alguma liderança, alguma coisa assim, ou se Ele queria em outro lugar. Eu falei, eu não vou pensar em nada disso, eu vou focar em serviço. E aí eu comecei, né, voltar para o Ministério de Louvor em novembro do ano passado, e só de eu ter tomado essa decisão, em 2 meses, Deus já tinha me alinhado de novo com aquilo que Ele tinha me chamado desde o começo. Então foi assim, do nada. Assim, quer dizer, para a gente é do nada, né? Deus sabe de todas as coisas. Mas só de eu ter tomado a decisão de que eu ia voltar a servir a minha igreja local, Deus me realinhou com aquilo que Ele tinha me chamado desde novo. Desde novo eu me via fazendo. Eu já estava alinhado novamente. E as coisas começaram a fluir, sabe? E fluiu dentro da igreja, e a vida pessoal fluindo, e as coisas fluindo, simplesmente porque eu decidi voltar a servir o corpo de Cristo. Então, não seja inerte. Se você não sabe para que Deus te chamou, isso não é um motivo para você ficar parado. Não falta coisas para ser feita aqui dentro da igreja, não falta serviço dentro da igreja, e também não falta serviço lá fora. Existe um chamado que é para todos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Se você não sabe, porque às vezes a gente também quer focar o nosso chamado todo dentro da igreja. A gente está assim, mas você me chamou para ser pastor, para ser diácono, para ser professor da EBD. Por quê? E às vezes Deus está pensando, não te chamei para nada disso. O que eu te chamei está lá fora. Dentro da igreja eu quero que você usufrua da comunhão dos santos. Mas o que eu te chamei mesmo está lá fora. Eu não quero você em cima do púlpito, eu não quero você fazendo nenhuma dessas coisas. Eu quero você lá fora, eu quero você pregando o evangelho. Então, se você não tem certeza, começar falando de Deus é o melhor começo. Falar de Deus para a sua família, falar de Deus para os seus amigos, falar de Deus na faculdade, no ambiente de trabalho. Às vezes a gente está em ambientes que é meio complicado, é muito fechado, a gente não tem espaço, né, de voz. Aí a gente se pergunta, como é que eu posso falar de Deus aqui? Seja a melhor pessoa que você puder ser, comparada com Cristo. Se assemelhar ao máximo com Jesus. Para que essas oportunidades possam surgir. E ora também. É Cristo que abre as oportunidades para a gente falar. É Ele que abre as portas para a gente anunciar o amor dEle. E outro tópico que eu quero falar é: quem capacita é Deus. Quem capacita é Deus. Quando você lê a história de Gideão, que foi um dos juízes de Israel,
você vai ver que Gideão ele não se sentia preparado para o que Deus estava chamando ele para fazer. Então, quando o anjo do Senhor aparece a primeira vez para Gideão, ele fala: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. Depois, se alguém quiser saber onde está, é Juízes 6, tá? Lá no verso 14 fala: então o Senhor voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas Senhor, como posso eu libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante da minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Lá no capítulo 7, no verso 2, diz o seguinte: o Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Eu não sei se todos conhecem a história, mas tinham muitos guerreiros, e aí Deus vai passando para Gideão formas de diminuir até que sobram apenas 300. A Bíblia fala que os midianitas eram muito fortes, e toda vez que eles passavam por Israel, eles deixavam a terra destruída, roubavam os animais, destruía a plantação. E Gideão ele não se sentia preparado. E Deus fala que ele estará com Gideão. E logo após ele fala, quando ele pede para reduzir a quantidade de guerreiros, ele fala que é para o povo de Israel não se vangloriar. Então, isso é uma das coisas poderosas de quando Deus te chama para algo que você aparentemente não tem talento nenhum. É que não há dúvidas que quem fez foi Deus. Não há dúvidas que quem conduziu foi Deus. Isso é engraçado porque isso às vezes acontece assim, num culto, às vezes a igreja nem percebe. Mas teve um culto mesmo que a Alianete estava responsável. E, meus irmãos, deu tudo errado. Tudo que não era para acontecer, começou a acontecer. A Leonete ficou levemente desesperada, mas foi um dos cultos mais abençoados que a gente teve nesse ano. E aí depois eu conversando com a Leonete, eu falei: Leonete, isso aí é Deus mostrando para a gente que quem faz é Ele. Quem faz é Ele. Às vezes a gente está assim, preocupado com a liturgia e, meu Deus, começou a atrasar e já era para ter começado, o coral já era para ter cantado. Mas quem faz é Deus, e no chamado é da mesma forma. Às vezes Deus te chama para algo que você se sente incapaz, para você entender que quem fez foi Ele, quem capacitou foi Ele. O próprio pastor Arley acabou de falar, ele não tinha vontade de trabalhar com criança, suava pra caramba, e agora ele sente amor e paixão por isso, porque quem convocou foi Deus, quem o capacitou foi Deus. Então, o nosso chamado é assim, quem capacita é Deus. Às vezes Deus pega algo que você já tem talento e expande, mas às vezes Deus te chama para algo que você não tem talento nenhum. Parece que não faz sentido mesmo. E eu acho que é quando é mais poderoso, quando não faz sentido. Que realmente, não tem como você dizer, foi na força do meu próprio braço. Só tem como você dizer, glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele quem fez, Ele quem faz. Então, o tema é apaixonado no chamado. Então, por que nós seguimos no chamado? Nós seguimos porque nós estamos apaixonados por Jesus, apaixonados pelo reino de Deus. Estar apaixonado, o significado de paixão é sentimento, gosto ou amor intensos a ponto de ofuscar a razão. E apaixonado significa que ou aquele que está dominado por paixão amorosa, por amor intenso e profundo. Então, paixão é um sentimento intenso. É um sentimento, aqui fala
nesse significado que eu peguei, diz que chega a ofuscar a razão, a paixão. E realmente, quando você está no começo de um relacionamento, você está completamente apaixonado, você faz umas coisas que é porque a paixão ofusca a razão mesmo. Eu lembro quando eu namorava com a Virgínia, aí às vezes para ela não ir sozinha para casa, né? Eu deixava ela em casa e aí voltava correndo porque estava muito tarde para minha casa. E a paixão é assim, a gente faz coisas que às vezes parecem não ter muita razão. Lá em Mateus, capítulo 22, do verso 36 ao 39, diz o seguinte: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame a seu próximo como você ama a si mesmo. Então, nós nos movemos por amor a Cristo e amor ao nosso próximo. O chamado, ele tem foco na expansão do reino de Deus. E a expansão do reino de Deus está em alcançar as pessoas. Nem todas para salvação, mas vamos alcançá-las mesmo assim. Então, quando Deus nos chama, quando Deus nos convoca, nós entendemos qual é o nosso chamado. Às vezes você vai realmente ser apaixonado pelo seu chamado. Mas às vezes pode ser que, dependendo do chamado, não vai ter uma paixão muito intensa pelo chamado em si. Se Deus te chama para ser missionário em um país onde a igreja é perseguida, dificilmente você vai falar: cara, que legal. Mas a gente vai pela paixão que a gente tem por Jesus. É a paixão que a gente tem pelas pessoas. É esse amor intenso. É esse sentimento intenso que ofusca a razão. Não faz sentido eu sair do Brasil, onde a igreja não é perseguida, onde a gente pode caminhar com a Bíblia debaixo do braço, eu posso falar de Deus onde eu quiser, que não acontece nada, para ir num país que, se você simplesmente estiver com a Bíblia debaixo do braço, você é condenado à prisão, e em alguns casos, à sentença de morte. Não faz sentido, não é racional. Mas por um sentimento intenso de amor, que eu sinto por Jesus, que eu sinto pelo reino de Deus, que eu sinto pelas pessoas, pelo meu próximo, eu me movo. Eu pulo a linha da razão e me movo em direção daquilo que Deus está me chamando. E isso é estar apaixonado no chamado. Porque nós temos, imagina o chamado como um caminho que você está seguindo. Então eu estou no caminho, esse é o chamado, estou indo nele. E eu estou apaixonado neste caminho, pelo meu Jesus. Eu estou apaixonado nesse caminho, pelo Jesus que se entregou por mim. Eu estou apaixonado nesse caminho, pelo Deus que me amou primeiro, que entregou seu filho eu ainda sendo pecador. Então, por eu estar apaixonado, eu continuo o caminho. E se a gente for traduzir isso para o nosso sentimento assim, ou para a nossa realidade, né? É como a paixão que você sente pela sua amada, ou pelo seu amado. Que você, às vezes, mora longe. E você vai lá porque você está apaixonado. Porque você ama, é um sentimento intenso. Você não se preocupa de, às vezes, gastar horas no trânsito para poder se encontrar com aquela pessoa que você está apaixonado. Ainda mais hoje que a gente tem ligação de vídeo, teoricamente a gente resolveria só, em vez de eu pegar a app inteira aqui para encontrar a pessoa, vou fazer uma chamada de vídeo aqui, beleza. Não, mas a paixão faz você querer estar com ela. O amor faz você querer estar com ela. Então, você vai mesmo assim. E assim é o nosso chamado. Assim nós respondemos ao chamado de Deus para nós. Nós vamos porque nós estamos apaixonados. E mesmo quando o chamado parece sofrido, eu estou desanimado, eu me movo pelo amor que eu sinto pelo autor da salvação. E às vezes, entrando nesse sentido de às vezes estar desanimado, às vezes o que a gente precisa
é simplesmente conhecer mais de Deus. Às vezes o que nos faz desistir é uma teologia rasa. E teologia aqui não falo no sentido de o estudo da teologia, mas o conhecer de Deus mesmo assim. O que você sabe. Porque às vezes a gente está desanimado, a gente está meio frustrado, e a gente já pensa em desistir. Mas, meu amigo, o que tem aqui de gente frustrada e desanimada que não desistiu, que você pode ler e repetir as palavras que elas falaram para você voltar a ter ânimo. Os salmos de Davi, você vai encontrar Davi lamentando, Davi sofrendo, mas em nenhum momento Davi se afastando do que Deus tinha chamado ele para fazer. Então, às vezes o que a gente precisa é simplesmente conhecer mais de Deus. Isso, na verdade, é uma obrigação para nós. Nós devemos conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. O Deus que se revelou a nós. Ele se revelou através das suas sagradas escrituras. O Deus que é impossível que a gente conhecesse a Deus se Ele não tivesse nos entregado isso aqui. E Ele entregou. E porque Ele entregou, o autor de todas as coisas, o Deus infinito, porque Ele nos entregou, é nosso dever conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. E através desse conhecimento é que nós vamos fortalecer a nossa fé. É que nós vamos continuar firme naquilo que Deus nos chamou para fazer, mesmo quando desanimados. Às vezes, quando estiver desanimado, procura uma canção. Não precisa procurar uma canção alegre. Tem gente que, às vezes, quando está triste, procura uma canção alegre, né, para se animar. Eu, particularmente, prefiro uma canção triste mesmo. Porque eu quero uma canção que fala aquilo que eu estou sentindo. E nós temos canções que falam sobre estar desanimado. Eu não vou arriscar aqui de cantar o hino da harpa, porque eu tenho certeza que eu vou errar a letra. Mas quando você estiver frustrado, canta Alma Batida. Esse hino é muito poderoso. Passei até a semana ouvindo ela, mas mesmo assim, se eu for cantar, eu vou errar a letra, eu tenho certeza. Que tem uma parte que eu nunca lembro qual é. Então, o chamado. Quando Deus nos chama para fazer algo e nós cumprimos, existe um galardão. A Bíblia fala de galardão. Existe um galardão lá no céu. Mas o galardão, ele é consequência. A gente não tem o foco no galardão. Nós temos um amor por Jesus. Esse amor é o que nos move. E o galardão é consequência. Por nós termos nos movido pelo amor que nós temos por Jesus. Quando a gente está apaixonado, a gente não mede esforços. A gente faz. Então, você que ainda não entendeu para que Jesus te chamou, queria dizer para você não ficar parado. Tome uma decisão, faça alguma coisa. Mesmo que, às vezes, você realmente vai fazer algo que não tem nada a ver com o que Deus te chamou. Mas começa a fazer. E começa a orar para Deus falar contigo, para Deus te conduzir. Às vezes Deus realmente conduz de uma forma tão natural que um belo dia você simplesmente acorda de manhã e fala: nossa, eu estou onde Deus me chamou para eu estar. E também te convido a focar na paixão por Jesus. Esse amor intenso por Deus, pelo nosso Senhor. Esse amor que vai nos mover.
E a gente tem que estar muito atento para o que Deus está nos chamando. Quando eu comecei a tocar a bateria, ainda mais de sei lá, acho que lá para 2017, 2018, eu tinha uma vontade muito grande de tocar bateria em outros lugares. Tocar em outras igrejas, em outros cultos, em conferências. Eu tinha muita vontade, né? Pensava, pô, isso é mó massa. E queria. E estava na esperança. E é engraçado que nunca deu certo. Acho que, tirando a Manancial, eu toquei bateria, acho que em mais 2 igrejas. E foi por acaso. E assim, e realmente não dava certo. Sabe o que é? A pessoa te chamar, e toda vez que a pessoa te chama, você tem um compromisso, ou você já respondeu que sim, aí não dá certo. Ou então um projeto começa a fluir, aí na hora que ele começa a fluir, dá errado. E aí eu entendi que nesse serviço em específico, Deus tinha me chamado para servir a minha igreja local. Ele não me chamou para sair tocando bateria por aí. E hoje eu entendo, quando eu toco bateria, eu não entendo que eu estou, nossa, o meu chamado. Eu interpreto ele como um chamado de serviço. Um serviço para a nossa igreja local. E se amanhã Jesus falar que não é mais para eu tocar bateria, amém. O que eu quero é estar no centro da vontade de Deus. O que você tem que desejar é estar no centro da vontade de Deus. Desapega. Às vezes a gente é muito bom em uma coisa no nosso trabalho e a gente quer trazer isso para a igreja. Mas às vezes Deus não quer. Deus não quer que você faça aquilo que você faz no seu trabalho na igreja. Por mais que tenha. Às vezes a gente fica até intrigado, que fala, nossa, eu trabalho com isso. E a pessoa que está fazendo nem é muito boa. E aí você até tenta ir fazer, sabe? Mas Deus não te chamou. Deus não te chamou. Então, temos que estar atento ao que Deus está chamando. Nós temos que deixar para lá aquilo que Deus não está chamando. Não importa o quão bom você é. Não importa quanta expertise você tem. Se Deus não chamou, esse não é o lugar para você estar. Tem uma frase que umas pessoas falam que fracasso é você ter sucesso onde Deus não te chamou. Então, não adianta você ter muito sucesso em algo que Deus não te chamou para fazer. Serve de nada. Porque se Deus tem um objetivo e você está tendo sucesso em outro lugar que não é do objetivo de Deus, em que você está acrescentando no objetivo de Deus? Em que você está acrescentando naquilo que Deus te chamou para fazer? Então, irmãos, para concluir, eu vou porque Jesus me chamou, nem que eu tenha que deixar tudo para trás, como Abraão. Eu vou por amor a Cristo, eu vou porque eu sou apaixonado pelo reino de Deus, eu vou porque eu sou apaixonado pelo que Deus está fazendo. Eu vou independente do custo, porque eu amo Jesus. Amém? Amém. Essa é a palavra que Deus tinha colocado no meu coração para essa noite.